Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje nós vamos falar de um negócio que muita gente de supply não gosta, mas eu garanto que é muito legal. Se você começa a entender, você vai gostar. Por que você vai gostar? Porque dá resultado aí para sua empresa. O tema de hoje é tributos da área fiscal para a sua área de supply. Qual que é o nosso objetivo? É gerar resultado, pessoal. Então a gente vai ser muito prático aqui em falar dicas, pilares centrais de como você pode entregar resultado dentro da sua área de compras, dentro da sua área de logística, usando dicas aqui de pessoas que conhecem muito do tributário. E lógico, não deixaremos de falar da reforma tributária, porque a reforma tributária irá mudar muita coisa e vai exigir muito planejamento de todo mundo que está trabalhando nisso no dia a dia. Porque vai mudar muita coisa, a gente vai falar bastante da reforma tributária. Por sinal, pessoal, falando disso, estamos com um curso de imersão tributária falando de reforma tributária. Então, quem quiser mandar os colaboradores da equipe, você e todo mundo da equipe, pode mandar para nós. A gente vai deixar o link aqui embaixo da imersão tributária, porque a gente está com um curso que está lotado. É turma em cima de turma, vai ficar óbvio por quê, porque vai ver que tem muito impacto também. E para quem quiser fazer esse curso dentro da sua empresa, nós também estamos com turma em compra e montando especificamente para a necessidade da sua empresa sobre a questão de reforma tributária ou de curso tributário para comprador e para logística. Beleza? Vamos lá. Vou apresentar rapidamente. Mel, muito bem-vinda. Não consigo falar Mel, depois pode falar seu nome completo, né? Eu chamo de Mel aqui. Muito bem-vindo, Ricardo também. E perfeito. A gente vai começar com uma história antes de vocês contarem da sua história. Mel, o impacto na área tributária é muito forte, pessoal de compras e logística. E você é nossa professora aqui há muito tempo na live, no Confeb no Embrasc. E você é um caso curioso de um aluno, né? Que é um caso legal de contar sobre tributos e compras. Puxa, mas você já quer começar com sangue? Vamos começar com sangue. Ok. A gente escuta vários casos, vários. Mas esse especificamente eu achei que foi dolorido, né? Porque o aluno comentou que ele precisava fazer uma importação de uma máquina super necessária para a empresa. A empresa é uma mega mineradora multinacional. Precisava dessa máquina com urgência e o imposto na importação era altíssimo. E aí um especialista, um despachante, teve a brilhante ideia de importar essa máquina em componentes, e não a máquina cheia, a máquina pronta, montada. Então a máquina tinha um componente radioativo lá, um lance que encarecia a máquina. O cara disse o seguinte: traz essa máquina para o Brasil em duas etapas. Traz a carcaça primeiro, a máquina de forma geral, e depois você traz esse componente para baixar a carga de imposto. Porque se ele trouxesse ela cheia, seria uma carga muito alta. Se ele trouxesse fracionada, a carga cairia aí, sei lá, 5%, 7%. Como a máquina é super cara, 5%, 7%. É um bom saving. Não é por nada não, Alex, mas eu ficaria feliz só com 1%, né? Na minha vidinha medíocre, né? 1% já ficaria feliz, né? Imagina 7%, enfim. Foi isso aí, cara. O que aconteceu? Conseguiu trazer a máquina? Trouxe. Mas na hora que foi importar o componente, o fisco achou aquilo esquisito, investigou, sacou que fazia parte de uma máquina, portanto, aquele componente não era apenas um produto sozinho, isoladinho, não deixou a máquina passar. O cara teve um prejuízo que, pelo que ele disse, por dia, o prejuízo era de dezenas de milhões de reais, porque a produção não pôde concluir os planos que tinha feito, tal. Em outras palavras, o cara queria economizar 7% de um imposto e teve um prejuízo do cão, porque além do imposto com multa e toda aquela parafernália, ele ainda teve prejuízo dos dias de produção parados. O que você acha? Tem sangue suficiente para vocês dois que gostam dessas histórias? O que vocês acham? É um caso que tem que se pensar. Então, às vezes, né, conclusão da história número 1. Às vezes a gente pensar que a gente está sendo muito esperto, falta uma análise de risco do que vale a pena. Na prática é isso, né? Exato. Entender uma análise de risco, por mais que esteja um potencial saving, para tudo a gente vai ter que fazer uma análise de risco para ver qual cenário a gente pega. Exatamente. Não existe rentabilidade sem risco, mas é preciso calcular o risco e o saving. Você tem toda a razão. Ricardo, aproveitando que você trabalha muito bem, a Rod trabalha muito bem com a questão de governo, receita, conecta as pessoas, como você acha que não precisa falar tecnicamente, que você não vai saber, nem eu, talvez nem a Mel,
Mas a Receita hoje, ela está com muito mais tecnologia, muito mais esperta para pegar casos que passavam desapercebido. Porque você pega esse caso, é muito curioso, né? Porque você fala, poxa, pode ser que há 10 anos atrás isso passasse... Não, mas a Receita conseguiu perceber da mesma empresa, pegar a máquina, correlacionar com o negócio. Parece simples, mas o volume que tem de coisa transitando em porto é muito grande. Teve uma evolução na Receita disso aí? Com certeza. A gente, a nível de Brasil, tem a Receita Federal mais evoluída, né? A entidade tributante mais evoluída do mundo. Até a pandemia, era o ente que mais investia em tecnologia do Brasil. Mais do que banco, mais do que Petrobras, mais do que Vale. Uau! Ou seja, a Receita Federal, que coisa, a Receita Federal do Brasil Ilha de excelência. É absurdamente qualificada. Tem muito dado também, obviamente, né? A gente tem os SPEDs, a nota fiscal eletrônica, todo o aparato que depois permite a gente fazer um split payment, por exemplo, que na Europa é impossível, né? É inimaginável esse tipo de coisa, a gente consegue fazer aqui no Brasil. E à medida em que a tecnologia vai evoluindo, os padrões e a IA vai ajudando a identificar muita coisa. Se a máquina fizer o dia a dia, sobra mais tempo para os poucos fiscais que a gente tem hoje, né? E convenhamos, são poucos fiscais para o tamanho da operação do Brasil, mas mais ou menos 1% dos maiores contribuintes representa 80% da arrecadação. Então, se era uma mineradora, Pareto, né? se era uma mineradora, provavelmente tinha um fiscal lá com tempo, porque o dia a dia estava feito, olhando com lupa a operação para ir conseguir identificar e fazer esses links. Então, eu conheço bastante gente da Receita, porque a gente tem o nosso evento tributário, para quem não sabe, temos o Embrasc, mas nós temos a escola aqui, a Confeb, certo, pessoal? Nós temos uma escola tributária dentro da live. E assim como a gente tem a maratona do Supply Chain, o fórum de compras, que muitos de vocês conhecem, nós temos nosso fórum fiscal, que é também gigante para milhares de pessoas, e a gente traz o pessoal da Receita para falar no nosso evento, né? E aí eu conheço bastante gente da Receita, eles têm uma questão de investimento em treinamento, principalmente em área de TI, ele manda os caras para MIT, para Harvard, a gente esquece, né? A gente acha que nosso governo, tudo meio devagar. Cara, a Receita é realmente... Não, eles cara, são, é tudo são doutorado, pós-doutorado, os caras vão para Harvard, MIT, vão para um monte de lugar. Cara, nossa, eles manjam muito de IA, eu conheço muito, é impressionante, os caras são animadíssimos em trabalhar. Semana passada eu estava conversando com um auditor aposentado, ele está terminando a 3ª graduação em dados. É outro rolê. Auditor fiscal aposentado, ou seja, ele já tem um mindset tão bem claro de que isso é necessário que mesmo quem já está no fim de carreira já estava investindo sua energia nisso. Os caras gostam de fazer né? isso aí. Eles são, tem outra pegada aqui. Aproveitando, Ricardo, já aproveite e se apresente para a nossa audiência. Legal, eu sou o Ricardo, sou CEO da Reut, nós somos uma empresa de tecnologia focada em soluções tributárias. A gente está muito presente nas discussões sobre reforma tributária, seja na Câmara, seja no Senado, seja com governos estaduais. Tivemos aí uma rodada também com governos estaduais para tentar melhorar o texto, né? Para fazer o possível para que a gente tenha um cenário a partir de 2026 muito melhor do que a gente teria se a sociedade não participasse tanto do debate. Se deixar só a linha política, pode ser que a coisa não vá tão bem, ou só técnico na linha da Receita a coisa não vai tão bem, né? A gente precisa sempre colocar um pouco a visão de mercado, a visão também do que é factível do ponto de vista tecnológico, para conseguir, de fato, ter uma reforma tributária que seja coerente com aquilo que a gente precisa. Muito bom, eu vou afirmar uma coisa para vocês. Muitos podem falar, o Alex está louco, eu tenho coleta de informações empírica, eu não tenho uma pesquisa quantitativa, mas eu vou afirmar. Independente de governo Bolsonaro, Lula, esqueçam. A abertura que o governo está dando para as empresas discutirem a reforma tributária e questões tributárias nunca houve igual na história desse país. Posso afirmar. Cara, a abertura é muito maior para a discussão, eles estão muito mais próximos e quebraram aquela lógica do silo de falar, não, eu sou a Receita, eu sou o governo, eu quero prejudicar os caras. Cara, está sendo feito muito mais em conjunto. Se as empresas tiverem protagonismo, vão conseguir falar e fazer parte dos grupos de trabalho. Eu afirmo, tem gente que duvida, eu afirmo, é muita participação das empresas, como é o caso da Reut, podendo participar e ajudar. E eu concordo e acho, inclusive, que isso é surpreendente, porque é uma reforma grande demais, nós temos um sistema complexo demais, e eu sempre achei que o governo tinha que ter muita força para fazer algo assim. Então, foi muito inteligente ter incluído as empresas nas discussões, porque exige uma força tremenda para fazer uma mudança do jeito que está sendo estudada. Né? É isso aí. Mel, aproveite e se apresente para a nossa audiência aqui. Muito bem, eu sou a Melice, mas o pessoal me chama de Mel, contrai o nome, é mais fácil chamar, não que eu seja doce, não sou doce, infelizmente, mas o pessoal me chama de Mel, que é mais fácil. Eu tenho
30 anos de experiência em finanças e tributação. Então, essas rugas que você está vendo na tela é o filtro que está me boicotando, tá? Comecei com 2 anos de idade, fui uma criança prodígio. Sou formada em contábeis, pós-graduada em finanças e estou na live há 8 anos. 8 anos, não sei como o Alex ainda me mantém aqui, mas é isso. É porque você dá saving para as empresas, não é que você dá para usar área de compras, pessoal adora. Tá faltando a minha parte, mas tudo bem, aí, eu acho que não. Vamos ver. Mel, vamos lá. Quando a gente pensa em estruturar alguns pilares chaves, pensando numa área de compras e de logística, quais são as principais estratégias que as pessoas podem pensar o seguinte: puxa, eu quero trazer retorno para a minha empresa. Tá. Quais são 3 estratégias chaves que é bom olhar, ficar atento, falar, pô, essas 3 eu tenho que fazer, porque senão eu posso estar perdendo dinheiro. Tá, eu vou falar dessas 3 da forma como ela é hoje. Eu tenho certeza que o Ricardo aqui vai querer explorar bastante a parte da reforma, no que a reforma vai interferir nesses pilares. Perfeito. Mas como a reforma vai entrar de forma gradativa, então a gente vai ter que trocar o pneu com o caminhão andando. Então, enquanto o caminhão está andando, você ainda tem que se preocupar com as estruturas de hoje, né? As estruturas de hoje exigem muito que o comprador tenha uma preocupação enorme. Por exemplo, em não deixar o fornecedor dizer para ele qual é a classificação do produto que ele está comprando. Eu já tive casos de alunos que o sistema ficava aberto, conforme a nota fiscal chegava, e ele viu o NCM, ele mudava o NCM, que é a classificação da mercadoria, de acordo com o que o fornecedor mandava. Isso é um suicídio, entendeu? Depois você acha que não gera resultado e não sabe por quê. Então, na verdade, dependendo da classificação fiscal do produto, a tributação também varia. Isso vai alterar. Exato. Então, você imagina, cara, você deixar o fornecedor dizer qual é a classificação do seu produto, ele está dizendo para você qual é a tributação. Não pode fazer isso. Então, esse é um pilar importantíssimo. Classificação é um pilar. Classificação. Daqui a pouco a gente aprofunda nele, mas classificação é um pilar. E o Ricardo vai poder dizer como a reforma vai fechar isso. Beleza. Thanks God. Mas até lá, né? Isso Se aí. preocupe com isso, filho, porque afinal de contas, sua PLR e sua permanência na empresa depende disso, né? Talvez sua promoção. Segundo pilar. Pressãozinha básica, né? Imagina, o cara, como o Alex falou, né? Ama falar de imposto, né? Mas se preocupe em entender a lógica, não o cálculo, relaxa. Deixa o cálculo para grandes soluções que existem, são muito boas, né? Deixa para lá, não vamos falar da sua ainda, mas você vai falar. Segundo pilar, que é muito importante a gente entender também, é a parte de crédito. Então, crédito fiscal, o quanto o crédito interfere no preço final. Então, a parte de hipóteses de creditamento, qual é o apetite de risco da sua empresa, porque, dependendo do apetite de risco, você pode ter uma negociação fantástica com o fornecedor que te geraria um saving, mas a área fiscal da sua empresa não aceita que aquele componente especificamente dá direito a crédito. Então, eu preciso entender, a minha área fiscal permite, ela concorda que esses itens A, B, C, D dão direito a crédito? Então, aí você, na negociação, vai poder estraçalhar e gerar um saving fantástico. Mas, se não, é o menor preço mesmo, fim de papo. Então, se preocupar com isso. Então, o segundo pilar seriam quais os elementos que a sua empresa entende que hoje dão direito a crédito. Perfeito. Porque eles são restritos. Terceiro pilar, localização de operações. Então, a parte logística, aonde eu vou abrir meu CD, aonde eu vou jogar a minha produção, aonde eu posso colocar uma parte da empresa que faz transformação de mercadorias ou operação de serviços. Então, a localização é o terceiro pilar. Tá. Nessa Alex. localização, isso é só para a sua localização das suas plantas, onde você transforma o seu produto, ou a localização do próprio fornecedor tem alguma interferência? Tem interferência, sim, principalmente se você tem algum parceiro que faz parte da sua operação, como, por exemplo, uma industrialização por encomenda, por exemplo. Tá. Então, hoje é importante, sim, você ter fornecedores em que você possa, talvez, interferir ou influenciar de alguma maneira na localização. Então, principalmente eu olho a minha, mas eventualmente olhar a localização do terceiro também tem uma interferência. Sim. Agora, indo assim, na situação de hoje, antes da reforma, pré-reforma, nós estamos num pré-reforma meio no gargalo ali, né, que está chegando, trabalha muito com a área fiscal para simplificar as coisas. Às vezes, ter um simples bem feito vai ajudar na hora que a reforma chegar. Então, eu acho que isso a gente vai precisar debater bastante. Perfeito. E quais, em termos agora do resultado que é gerado para a empresa? O clássico, todo mundo conhece, que é falar o seguinte: puxa, eu consigo economizar, por exemplo, na compra,
ou economizar no tributo do transporte que está rolando de um lugar para outro. Então, Certo. na prática, eu estou falando de um exemplo bem idiota, em vez de eu pagar 1.000, desculpa, eu pago 1.000, vou pagar 5% de imposto, eu pago 1.000 e pago 15% de imposto. É melhor eu pagar 1.000 com 5% que eu tenho um save em relação no preço total final. Justo. Isso todo mundo já sabe em cima desses pilares. Ok. Mas eu poderia também dizer que em termos de resultado, o caixa também é algo que você consegue um ganho de caixa para a empresa que não é só o saving? Com certeza. Crédito, por exemplo, nas compras, ele se converte em caixa porque é um crédito carimbado, é um dinheiro carimbado. É como se fosse um cashback que a gente só pode usar com imposto. Então, imagina, a empresa faz uma venda, ela vai receber dali 60 dias. Mas o governo não quer nem saber se você vai receber em 60 dias. Ele quer o pagamento do imposto dali 15 dias, 20. É no mês seguinte, que se dane quando que o cara vai pagar você. Se vai pagar, né? Se vai pagar, exato. Vai pagar. E se ele der calote? E se ele enrolar para pagar? Quantas empresas usam hoje o fator de prazo de pagamento como estratégia? Então, o crédito fiscal é grana viva para aliviar o caixa. A venda você vai receber em 30, 60, 90 dias, mas você consegue um crédito rápido, que alivia o caixa. Então, isso vale ouro. Vale ouro. Então, vale o que você está ouro. falando é que, na prática, além de eu pensar somente no save, na economia que eu tenho na transação, eu posso pensar também na negociação com fornecedores, de pensar na estratégia de melhorar o meu caixa. Sim, e por isso entender se o que eu estou comprando gera um crédito fiscal alto, eu estou gerando um alívio para o caixa naquele valor de crédito. E sendo bem didático, eu entendi, mas tem muita gente que pode não ter entendido. Mas como? Na prática, de onde vem esse caixa? O que é o crédito e o caixa, para quem não é do ramo aqui? Na prática é o seguinte, a nota fiscal é de R$100, por exemplo, e R$20 está em destaque ali de impostos na compra. Tem uma outra parte que também não está destacada, que é o PiscoFins hoje, também não está destacado, mas vamos supor, de R$100, que só uma pequena parte, daqui a R$20. pouco a gente vai falar sobre reforma tributária, vai ter que começar a destacar, mas depois a gente fala sobre isso. Exatamente. Hoje ainda não se destaca, você tem que ir lá no código digital para saber quanto que é, enfim, você atribui a alíquota que você usa, naquele formato. Mas imagine que R$100 da sua compra, R$20 são de tributação. Então, o que vai para o custo da empresa vai ser a parte líquida, 80. Esse vintão que a empresa pagou, ela coloca lá numa lista de bens que a empresa tem, que se chama ativo, ela coloca lá, tem um cashback de vintão. Que maravilha! Essa venda, o cara só vai me pagar daqui 90 dias, mas eu tenho que pagar o imposto no mês que vem. Então, esse vintão que a área de compras conseguiu como crédito é um cashback que, na hora que a empresa tiver que tirar do bolso o imposto em cima dessa venda, ela vai aliviar em vintão. Então, esse vintão vira grana, cashback então, aí ali vamos no mês entender. seguinte. Vamos ver se eu vou dar o exemplo bom aqui, se estiver errado. Diga Esse aí. R$20, vamos supor, você acumulou R$20 ali da empresa, no bolo, Ok. que veio de uma compra. 20 mil, sei lá. Eventualmente, a empresa está pagando um tributo de outras coisas que não necessariamente é daquela compra, não está vinculada à compra. Então, imagina que no mês ali a empresa tem que pagar 100 mil de tributo, Sim. somando tudo que ela paga de todos os tributos. Sim. Aqueles R$20 da compra entra para eu não pagar esses 1.000 e fazer 1.000 menos 20. É isso. Na maioria das hipóteses, sim. Existem vários tipos de impostos que a empresa paga, então esse vintão vai aliviar uma boa parte desse bolo. Isso, então É para isso entender, não é uma relação dessa compra com o cashback. O cashback serve para pagar o tributo somado de tudo que veio da empresa. Uma boa categoria deles. Isso, lógico. Aí tem categoria de tipo, tributo direto, indireto, mas enfim. Então imagina, né, cara? Ele só vai ver essa grana dali 90 dias e ele tem que pagar o governo no mês seguinte. É compras que ajudam o cara a ter grana para pagar esse imposto no mês seguinte. Perfeito. É compras. E é curioso, porque eu não vejo muito esse indicador aparecer como indicador dentro da área de compras. Não vejo. Eu vejo saving. Obviamente, claramente, saving está sempre como indicador central. E saving, eu até brinco aqui, né? Que saving cada um calcula de um jeito. Mas se eu falar o básico do básico, é pensar que eu poderia comprar um produto por 100 e eu consegui comprar por 95. Eu Sim. calculo 195, eu consegui 5% de saving. E aí ele contabiliza isso. Lógico que eu estou simplificando, aqui tem um monte de fórmula de saving.
Mas esse indicador existe, né? Que eu consegui um desconto na hora da compra do que eu paguei no produto. Mas esse acúmulo de crédito da área de compras é raríssimo ter como um KPI da área. Eu não sei Raríssimo. se o Ricardo concorda comigo, mas eu também não vejo muito, e o que eu escuto os diretores dizendo é área fiscal e de supply é muito legalista. Legalista, a gente só pensa em resultado, resultado, resultado. Mas o que move o mundo é caixa. Afinal de contas, caixa pode quebrar a sua empresa em pouco tempo, mesmo você sendo um monstro. Mas isso- Não sei se você concorda. Isso é uma das coisas, na verdade, que a gente mais enxerga quando a gente faz esse link tributário e compras. Porque o time de compras, às vezes, não entende a matriz tributária da empresa. Então, vamos pensar uma exportadora, por exemplo. A exportadora ela compra os seus insumos tributados, depois ela exporta sem pagar imposto, né? Tem uma regra de imunidade, não se paga imposto quando vende para o exterior, não se exporta tributo. E eu vou recebendo crédito nas minhas compras. No âmbito federal, até a gente consegue consumir isso de alguma forma, mas no âmbito estadual é um desafio muito grande. Então, será que nesse caso vale a pena eu comprar com crédito? Ou não é melhor eu pagar um pouquinho mais caro para reduzir o caixa? Então, eu tenho um fornecedor dentro do estado que me vende isento ou interestadual que me vende tributado. É melhor eu pagar um pouquinho mais caro o custo do produto, penalizando o resultado, mas eu ganho Analisando o caixa. indicador de saving. De saving, Isso aí. mas eu ganho caixa. Ganha caixa. Ganha caixa. E como caixa é rei ou rainha, a gente precisa olhar esse indicador, porque esse é um custo oculto. Depois você não tem como usar esse crédito, ele vira pó. Né? Exato. Esse crédito, as auditorias depois mandam baixar, porque esse crédito não serve para nada. Você perdeu o cashback na prática. Exato. Que a área de compra chama de rebate, mas rebate com o fornecedor, não do crédito. Não, do exato. Tinha jogado fora. Pô. E aí, porque às vezes as áreas não se conversam, né? Quando eu vou montar minha política de compras, eu tenho que entender qual que é a regra da empresa, né? A regra da saída impacta na entrada. Então, o que adianta eu ter crédito na entrada se eu não vou usar por conta do perfil da minha saída? Eu preciso entender isso para tomar a melhor decisão, porque a melhor decisão de resultado nem sempre vai ser a melhor decisão de caixa. Perfeito. Agora, Mel, fazer uma grande observação, que você falou, o pessoal de compras não olha o caixa. Olha, tá? E, inclusive, eles têm um indicador muito forte, que é PMP, todo mundo tem, que é prazo médio de pagamento. Opa! Que toda hora eles querem... Você pegar uma ideia hoje, se falar um benchmarking, né? Os fornecedores não vão gostar do que eu estou falando aqui. Mas a galera tá jogando tudo uma meta para 90, tá? Pra vocês terem uma ideia. A grande maioria tenta chegar em 90 dias como meta de PMP. Ou seja, fechou o negócio hoje, comprou, recebeu o produto, pago daqui 90. Cara, tem lugar que tem com 82 já hoje entregando, tem lugar que está com 70, mas tenta chegar assim desesperadamente a 90. E eles fazem isso por causa do caixa. Ou seja, eles têm uma preocupação drástica, eles enxergam a área de compras, enxergam o caixa como rei. O ponto é não enxergar o crédito contribuindo na conta do caixa. Sim, entendo. Esse é um dos fatores. Mas quando eu digo que a área de tanto fiscal quanto supply ela é muito mais legalista, é porque eles veem poucas... Me corrijam se eu estiver errado. Você está me ouvindo, depois você escreve para lá e me xingando. Mel falou besteira. Pode dizer à vontade, manda ver, né? Ser zoado faz parte. Mas eu acho que a área de supply, às vezes, só vê esse indicador, esses indicadores de prazo. É isso aí. Mas existem outros. Esse do crédito fiscal é outro. Mas um outro que eu também acho absurdo, mas ele tem mais a ver com finanças do que com tributação, é a parte do comprar à vista, que muitas empresas enxergam como anticristo, né? Não se compra à vista. Mas às vezes você tem que pensar no custo do capital, às vezes vale a pena numa negociação você estraçalhar o cara e comprar à vista. Tem muito fornecedor que está com a corda no pescoço, você pode ganhar com isso. Então, pensar já no impacto de caixa faz você ter um perfil de supply, na minha opinião, muito mais estratégico do que a média. Boa, perfeito. Entendo? E imposto agora vai ser rei nessa parte de impacto em caixa. Então, preste atenção na parte de crédito hoje, já hoje. Limpe os seus créditos, que nem o Ricardo falou. Às vezes você tem um caminhão de grana que você vai jogar fora. Já entenda isso hoje. E aí, com a reforma, isso vai mudar na parte de amplo creditamento, né, Ricardo? Amplo creditamento, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, nós vamos voltar para os 3 pilares lá de classificação. Beleza. Né, da questão de localização e questão do crédito. Eu vou pedir para você, cara, explicar da reforma, né, focado aqui numa área de compras, quais são os impactos que a reforma tem. E depois a gente vai voltar e começar a detalhar, falar, e exatamente na classificação, o que mudou? Mas explica da reforma de maneira geral para o pessoal. Certo. Acho que o principal impacto é os preços vão mudar praticamente todo ano.
Porque os tributos vão mudar praticamente todo ano até 2033. Vamos fazer uma pausa interessante aqui. Não, uma pausa interessante. O preço, para a gente ficar bem didático, porque o assunto, para quem não é do ramo, é mais denso. O preço, você está falando do preço que eu, empresa, vendo o produto. Imagina o seguinte, eu vendo sou Nestlé, eu vendo iogurte. Tá? Você está falando que o meu preço do iogurte vai mudar ou o preço que eu pago, por exemplo, para comprar o leite, a embalagem vai mudar? Ou as duas coisas? Isso aí, legal. Isso. Tá? E é o preço com tributos. Né? Se a gente colocar o preço livre de tributos, esse pode não mudar ou pode mudar. Esse a gente não tem como cravar. Perfeito. Agora, o preço com tributos necessariamente vai mudar. Começa a partir do ano que vem, muda um pouquinho, que tem uma alíquota de teste de 1%. A partir de 2027, já se extingue o PIS e COFINS. Ou seja, todas as regras de creditamento, toda a estrutura que a gente tem, ela é impactada imediato. Quem vai sofrer muito em 2027? Fornecedores de Simples Nacional. Por que o fornecedor de Simples Nacional? Hoje, eles dão crédito integral. Né? Como a Mel comentou, no PIS e COFINS eu não olho quanto está efetivamente destacado lá na nota. Eu aplico 9,25 para quem está no lucro real sobre o valor da minha compra e esse é meu creditamento. Com a mudança da regra do jogo, vai ser a CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, efetivamente destacada no documento fiscal. Então, vamos pegar uma transportadora, por exemplo, que está no Simples Nacional. Um segmento ótimo exemplo. Com bastante players no Simples Nacional. Ah, mas a minha empresa não contrata nenhuma transportadora do Simples. É verdade, mas a transportadora que você contrata, ela subcontrata alguém do Simples Nacional autônomo. Pode ter certeza. Porque ninguém tem uma frota tão grande assim. Para ter lucro real. Exato. Lucro, Então, o que vai acontecer com a transportadora do Simples? Hoje ela paga, vamos dizer aqui, 1% e entrega para o cliente dela 75% de 9,25%. Vamos arredondar aqui para 7% de crédito. Tá então, ela paga 1 e gera 7%. Então, tem um ganho aí em 6%, certo? Esse ganho de 6% ou é margem para a transportadora ou é margem para o adquirente. Como o mercado que regula, geralmente isso é ganho da transportadora. Agora, no cenário projetado, já em 2027, então a gente não está falando de um cenário futurístico, estamos falando de 27, é amanhã, né? É isso. Num cenário de 2027, ela só vai gerar 1% de crédito. Então, o fornecedor vai ter que repassar esse desconto, vai ter que dar o desconto de 6 no preço. Poxa, 6 você vai me quebrar. Então, vai passar 3, vai passar 2, vai passar quanto? Aí o comprador tem que falar o seguinte, não. Se o teu concorrente está me vendendo a 100 e você quer me vender a 105 ou 106, conforme o caso, o concorrente. Então, a gente vai ter uma dança das cadeiras de fornecedores, muito provavelmente já em 27, principalmente fornecedores do Simples Nacional, e muito possivelmente o fornecedor do Simples que a gente não quiser trocar, a gente vai ter que renegociar preço, porque senão ele vai repassar os 106 e não vai ser os mesmos 100, né? Então, a gente vai ter que... Alguém vai perder, né? Para o fisco ganhar, entre aspas, porque isso é um benefício, hoje alguém vai perder. A conta é soma zero. Né? Sim, então, sim. alguém ganha, alguém perde com esse cenário. Já em 2027. Depois, a partir de 2029, a gente começa uma transição do ICMS e do ISS para o IBS. Essa transição, ela tende a ser muito desafiadora. Muito mesmo. Por que ela é muito desafiadora? Primeiro que a gente tem preço mudando 29, 30, 31, 32 e 33. Então, é uma loucura. Tem um racional de tributação muito distinto. Hoje, tributa na origem. A gente vai passar a tributar conforme o destino. Então, a gente vai ter que ter um olhar meio míope, né? Um para a origem e outro para o destino. Um olho no peixe, outro no gato. Um peixe, outro no gato. E essa precificação da transição vai ser bastante desafiadora. Quanto que o meu fornecedor pode variar em 2030 de preço? 2030 eu vou ter um percentual de IBS, um percentual de ICMS, eu preciso fazer essa conta. Então, os times de compras, de modo geral, eles vão ser muito impactados ao longo desse período de transição, porque vai ser muito difícil formar preço. Eu preciso estar bastante antenado com a regra. Vamos fazer uma pausa, tem mais coisa, daqui a pouco você lembra de explicar mais, mas só aí já tem um monte de pergunta para a gente destacar. Vamos lá. Tem mesmo. Vamos pegar essa última aqui, daqui a pouco eu preciso lembrar de perguntar sobre o mapeamento de lucro presumido do formato. A gente fala sobre isso. Mas deixa eu pegar sobre essa questão de preço. O que você está falando, eu entendi, vai ter uma variação de preço, vai ter a transição ao longo do tempo. Na prática, uma recomendação para a área de compras vamos supor que tem muita gente que faz contrato anual ou faz um contrato de 2, 3 anos, tenta pré-fixar e tal. A lógica disso qual que é? O que você recomendaria para a área de compra sabendo que está isso? Não faço o contrato, fique atento, que tipo de ação você tomaria, em qual espaço de tempo se você for contratar fornecedores? Resposta padrão do advogado. Veja bem, né? Depende. Depende do que, né? Essas variáveis. Vamos pensar que a gente está contratando um serviço que a gente sabe que vai aumentar de preço.
Tecnologia, por exemplo, vai ser muito impactado. A gente está desesperado com o aumento de carga. Esse aumento de preço, ele significa o seguinte, a gente sai hoje de um PIS/COFINS cumulativo de 3,65 para ir para 9 e pouco de CBS já em 2027. Então, será que não é o caso de, ao contratar um software, eu já travar por 5 anos esse preço? Então, já coloco lá uma cláusula, um contrato multi-anos, dizendo que de 2025 a 2032 ou 2030, o preço vai ser R$100. Travou. Ou de repente, talvez o fornecedor não aceite isso, eu vou inventar uma coisa comum de mercado. Ou talvez o próprio fornecedor aceita você contratar um índice de correção de ano para ano. Isso, perfeito. Mas que pode ser benéfico, né? Pode Vamos inventar o seguinte. Cara, lógica... eu estou pagando 100. Cara, na verdade, fazer um contrato com você de 5 anos é R$100 o preço, e aí eu posso corrigir por IPCA, para os próximos 5 anos. Cada ano eu corrijo por IPCA. Se eu fizer isso, eventualmente, numa categoria de tecnologia, eu, comprador, saio ganhando. Sai ganhando, você ganha margem nesse caso. Por que você ganha margem? Porque a tributação dele vai subir ao longo do tempo. E ele não vai poder repassar. Não vai poder repassar. O fornecedor, por sua vez, vai falar o seguinte: poxa, eu perco um pouquinho, é verdadeiro, mas vou travar um contrato por 5 anos. Também pode ser bom para mim. Aqui, tem uma garantia de 5 anos. Tem uma garantia, vai ter cláusula de rescisão, etc. Detalhe interessante, se o fornecedor perceber. Porque eu sabendo a realidade como existe um vendedor do outro lado que está querendo bater meta. Cara, o vendedor não está treinado, né? Eu garanto para vocês. Se a gente está com dificuldade de treinar o pessoal de supply na reforma tributária, o vendedor está passando longe disso aí. Ele não está atento nisso. Só se de repente o diretor comercial, muito antenado no negócio, fala: opa, 5 anos? Será que tem alguma pegadinha? Porque se ele não perceber na hora, vai passar o cara do comercial. Acho que ele fez um negócio brilhante. Vai tocar sino, né? Vai tocar sino. Contrato de 5 anos. Ele não vai se ligar, entendeu? Eu acho. A grande maioria não vai se ligar. Eu concordo totalmente, tanto que é o que eu ia comentar agora, pegando carona no que você disse, né? Eu fico pensando no comprador de pequena e média empresa, que hoje, na hora que ele vai discutir aumento de preço, muitas vezes ele pega um vendedor que fala assim: ah, foi meu contador que mandou dizer isso. Ah, não, meu contador que disse que é isso aqui. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue debater. Então, eu não posso... Se eu, na matéria de negociação, quiser ganhar essa compra, eu preciso entender pelo menos a lógica de formação de preço. No mínimo isso. Porque realmente a galera do comercial que odeia imposto... ela vai sair perdendo se ela não correr atrás desse prejuízo. Vai. Não, hoje perde, vai perder mais. Os habilidosos, né? Os habilidosos vão chegar falando o quê para o fornecedor? Cara, a gente fez uma análise aqui, você é meu fornecedor estratégico, e a gente chegou numa conclusão aqui que a gente é uma categoria relevante para nós. E eu gostaria de propor o contrato em longo prazo, porque você é muito estratégico para mim e eu preciso manter o seu discurso está pronto. Pausa na gravação. Isso é chaveco através de Alex Leite. Os compradores habilidosos, eles vão falar: cara, você é um fornecedor estratégico e chegamos à conclusão aqui que eu preciso garantir o fornecimento desse item fundamental para o meu negócio. Aí o fornecedor fala: legal, conte com a gente, estamos juntos. Exatamente. Parceria tudo nessa vida. Mas tudo bem, então, voltando, a recomendação vamos voltar. Não, esse é um dos dependes. Isso. Para o setor de tecnologia, que vai ter um aumento de carga tributária já anunciado, vale a pena. O outro depende, são casos que não são iguais a esse. Isso. Aí a gente vai ter um outro cenário, que é começar já a lidar com preço líquido de tributos. Hoje, em fornecimento spot, geralmente a gente fala preço mais tributos. Fornecimento recorrente, já se tem uma cultura no mercado de falar preço mais, né? Preço mais tributos. Agora a gente quase que necessariamente vai ter que falar preço mais. Por que a gente vai ter que falar preço mais? Se eu faço uma compra em novembro e a nota é emitida em janeiro do ano seguinte, mudou o preço. Então eu vou ter que falar preço mais. Isso é uma outra coisa importante, né? A gente vai ter que começar a mudar o linguajar. Não dá mais para... Você falou preço, né? Poxa, que preço a gente está falando? Você citou duas variáveis, compra e venda, mas a gente preço com tributos, preço mais tributos. Vamos pegar um comum também. Se eu vender em company, por exemplo, eu vendo curso em company. O meu curso em company, eu vou lá, vendi por R$50 mil. Na hora que eu vendi por R$50 mil, eu vendi por 50, a empresa me pagou 50. E tá no bolo o tributo que minha área financeira vai pagar. O meu vendedor nem sabe. Na verdade, agora, na própria proposta comercial minha do meu treinamento em company, eu, por exemplo, vou ter que colocar 49 mil curso
e 1.000 de tributo. Eu vou ter que mandar uma proposta comercial, nota sim. Confere isso. Não? Confere, mas você está bem generoso com a carga tributária. Vamos lá, vai ser... Nem queira saber, vai ser viu? 45 e 5 mil. Tá bom. Carga tributária foi um negócio. Vai ter 45 cabelinho. mil do preço do curso e Isso aí. 5 mil da Exato. carga tributária, né? E ele vai vir na nota destacado, então eu passo a fazer não um preço genérico, Exatamente. Assim, geral, né? Eu passo sempre a destacar. Isso já é uma obrigação da reforma tributária. Vai ser uma obrigação uma imposição de mercado. Exato. Porque não vai ter como não fazer isso. Perfeito. Até porque, como hoje talvez muitas empresas não apropriem créditos tributários sobre o curso. Vão passar a poder apropriar crédito. Isso aí. Em que medida eu apropriei esse crédito? Eu quero saber. Já coloca na proposta lá que vai ser 50, mas 10% dos 50 eu vou poder apropriar de crédito. Eu quero saber, porque isso reduz o custo. Aí volta Aí, para dar um exemplo, pessoa física, para quem viaja, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, para quem é brasileiro, às vezes se assusta ou não está acostumado, porque você vai no supermercado, aí você olha e fala, isso aqui tá $20. Né? Você vê na gôndola do supermercado $20. Você pega o produto, na hora que você vai pagar no caixa, você pagou 23,50. Você fala, mas não estava 20 lá? Porque, na verdade, aparece 20 lá na gôndola do mercado, e aí na hora que você tira a nota nos Estados Unidos, aparece o tributo na tua nota fiscal e você pagou $23,50 ao invés de pagar. É por essa lógica. É por né? essa lógica, exato. Por essa lógica. Eu, sinceramente, tenho dificuldade ainda de enxergar se a gente vai chegar nesse nível na gôndola aqui no Brasil, porque a gente não tem essa cultura ainda. Pergunta, né? Mas em operações acontecer, né? No supermercado B2B, com certeza. B2B com certeza. Agora, B2C, acho que a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. Porque como existe ainda uma desconfiança em relação ao empresário, talvez para o empresário seja melhor já colocar cheio lá, porque senão, mas eu peguei a água, eu peguei a água, tremenda. Cheguei lá no caixa, ele mudou o preço, que absurdo. Então, concordo. Então, a gente... Mas B2B será? B2B será, necessariamente. Boa. Uma outra análise para fazer é a gente já colocar cláusulas de reajuste tributário ao longo do tempo. Então, vamos fazer o fornecimento lá de 5 anos? Ótimo. Mas eu vou variar de preço ao longo do tempo. Eu necessariamente... Boa para o fornecedor a dica, né? Sem dúvida. Para o fornecedor vai ser bom. Mas o fornecedor que estiver ouvindo a gente fala... Não, mas isso pressupondo que vai aumentar o preço, né? Mas tem casos que reduz a carga, né? Temos os dois casos que reduz a carga. Poucos, mas tem. Mas também é uma coisa que a gente tem que analisar. E seria, assim, é o justo, né? A gente varia conforme carga. E muitas vezes, inclusive, isso ainda é benéfico. Vamos pegar o exemplo da Live. Se a Live faz um faturamento hoje de R$50 mil, ela custa R$50 mil para o cliente. Num cenário lá em 2033, já vamos jogar lá para frente, esse mesmo curso com 30% de IVA, você vai ter que aumentar o preço, necessariamente, né? Mas o que vai acontecer para o cliente? Ele vai tomar crédito integral que hoje ele não toma. Então talvez o custo para ele seja 45. Vamos explicar que isso é muito importante. Vamos separar indústria de serviço. Fala o básico de tributação de indústria de serviço, que é legal, porque o pessoal de compras usa muito compra de serviço. Cada vez mais. Aliás, porque tem uma tendência em OPEX ao invés de CAPEX. Sem dúvida. Então o serviço está crescendo em todas as empresas. Qual que é a diferença básica? Vamos falar das alíquotas assim. Teoricamente não. O que eu mais ouvi falar, e você que é especialista, é que a indústria, de maneira geral, vai se beneficiar um pouquinho, né? Porque vai ter a tomada de crédito lá no final para trás, e o serviço vai penalizar um pouquinho. Explica essa diferença que está bem macro assim, entre indústria e serviço. Bacana. O principal impacto é que hoje o serviço ele é, entre muitas aspas, subtributado no Brasil, pelo menos no modo relativo. Vou pegar uma indústria ou um setor de comércio. Eles pagam 18% de ICMS numa operação aqui em São Paulo, por exemplo, e se a indústria tiver no lucro real, ela paga 9,25% de PIS e COFINS e ainda pode ter IPI. Então, vamos arredondar aqui e dizer que é 30% a carga. Brincando dá isso. Sobre a indústria. Tudo por dentro, que é pior, né? Isso. Tudo por dentro. Um em cima do outro. Isso. O setor de serviços, por sua vez, grande parte das empresas já estão no lucro presumido, as que estão no lucro real, tem várias que têm uma redução de PIS e COFINS. Então, mas vamos pensar uma que tributa no teto lá do PIS e COFINS. 9,25 mais 5% de ISS e sem IPI. Ou seja, a gente troca 30 por uns 15 no limite. Então, como a carga global não vai mudar, né? Carga total, a arrecadação total não vai mudar e não vai mais ter diferenciação entre produto e serviço, logo
alguém vai pagar mais serviço e alguém deve, e é um deve com vários asteriscos aqui, né, deve pagar menos. Por que nem todas as indústrias ou empresas comerciais pagam menos? E como se a ideia é revogar praticamente todos os incentivos fiscais que se tem hoje, às vezes até destaca 18 na nota, mas paga efetivamente 3. Então tinha um ganho oculto lá, esse 3 não vai mais ser realidade. Vai voltar a ser os 18, vai ser até um pouco mais. Então, a indústria deve ser mais beneficiada, o setor comercial deve ser mais beneficiado e a gente deve ter uma área de serviço mais penalizada. Mais ou menos o que a gente vê lá fora. Quando a gente olha fora do Brasil, né, pegando o teu exemplo dos Estados Unidos, todo o serviço é muito caro. E os produtos, de modo geral, são muito baratos. Né? O povo fala assim, fui fazer, sei lá, a unha em Miami, gastei uma fortuna. Fui comprar um iPhone em Miami, foi de graça. Isso, foi numa clínica médica. Exato. Qualquer tipo de serviço é bem caro lá. Exato. Exatamente porque não tem essa diferenciação nesse nível que a gente tem aqui. Agora, aí, fala, meu. E aí a encrenca que eu vejo também para o comprador quando ele faz operações de make or buy. Imagina aquelas operações em vou comprar ou vou alugar, isso, mas não. E essas operações são de longo prazo. Você não faz uma operação dessa todo ano. Então, imagine essa variação de preços que o Ricardo acabou de dizer, que a reforma vai nos obrigar, com essa mescla de mercadorias e serviços na operação de make or buy. É isso. Fundamental o cara, então, ter que saber o mínimo de lógica tributária, porque senão ele vai apanhar e vai estourar orçamento se não entender. É isso aí. Agora, vamos pegar. É perfeito o que você falou, porque eu ia puxar esse tema. Apesar da alíquota de serviço aumentar, existe algo que não existe hoje, que é eu poder recuperar crédito da alíquota de serviço que eu não recupero, que a gente falou sobre crédito influenciar no caixa. De eu economizar aqueles vintão que você falou lá no começo que a gente falou do episódio. Sem dúvida. Então eu consigo o seguinte, se eu live estou vendendo, vamos dar exemplo de novo, um curso por R$50 mil, tem uma diferença de B2B e B2C também, né? Tem. Né? Então eu estou vendendo R$50 mil e eu vou pagar no futuro, eu vou falar aqui que está 45 mil o preço do meu curso e 5 mil de tributo. Se eu estiver vendendo para uma empresa, eu posso ou não tomar crédito? O adquirente. Né, o adquirente é uma outra empresa. Hoje, ressalvados os mais arrojados, não se pode tomar crédito. Pode tomar crédito. Porque e com a reforma? Com a reforma vai poder tomar crédito integral, via de regra, né? Isso aí. Temos exceções? A gente está no Brasil, lógico que temos exceções, mas a tendência é que o crédito seja amplo. Então, os serviços, de modo geral, que hoje ou não geram crédito ou geram um pouquinho crédito, inclusive vamos pensar, ISS não gera crédito. Então, sempre vai ter um resíduo do serviço ali na cadeia. E podem ver que, geralmente, o serviço é do prestador direto para o destinatário. Não tem uma cadeia de serviços, porque a tributação vai encarecendo. O tributo vai acumulando ao longo da cadeia, diferente de mercadoria, né? A mineradora vai, tira o ferro, depois ela vende para a Uzi Minas, depois vende para a montadora, depois... Né? Então, a cadeia é muito longa. O serviço, a cadeia é curta. 1, 2 no máximo, né? Quase sempre ela é mais curta exatamente por conta desse efeito. Com o cenário da reforma, em que o crédito vai ser amplo, existe uma tendência de baratear o custo do serviço, embora a alíquota vá subir. Para o adquirente, pode ser que seja mais vantajoso pagar 60 no curso da live, porque ele vai acreditar de 15, hipoteticamente. Vai virar grana. Vai virar isso aí. Vai então, virar na o verdade, cashback. eu, por exemplo, live, se eu vendo hoje a 50 mil, hoje estou vendendo a 50 mil. Se eu pegar e vender a 55 no futuro, preço final, que 5 mil seria de tributo, né? Ou seja, teria 5 mil de tributo e 50 mil do curso, eu live estou vendendo pelos menos 50. Perfeito. Só que ele lá, ele pagou 55. A priori ele vai olhar para mim e falar, pô Alex, você cobrava 50, agora você está cobrando 55. Aumentou 5 mil aqui no mesmo curso que você está me vendendo. Sim, concordo. Só que ele está tomando, por exemplo, um crédito de 10 mil. Que ele não tinha antes. Que ele não tinha antes, Exato. quando ele compra de mim. Exato. Então, ele na verdade está pagando 5 mil a mais, prejudica o saving, né? Porque ele fala, pô, de desembolso 50, inicial, de Isso. 50 foi para 55 mil, aumentou o preço final que ele teve de desembolso, mas ele está tomando crédito de 10 mil que vai ajudar o caixa e a pagar o tributo lá na frente. Sim. Então, para ele, no net da empresa e não no indicador de saving, no net dele ele ganhou 5 mil nessa operação. É por isso que o B2B e o B2C são tão diferentes. É isso. Quando a live, né, pegar a live para Cristo aqui, né, fizer uma venda para o consumidor final, ele vai falar, poxa vida, você está me vendendo 55, por que inflacionou o preço do curso?
Enquanto que no B2B, eles falam assim, nossa, que bom que subiu só 5, agora eu vou tomar 10 de crédito. É isso. E sem contar também, um outro fator pegando carona nisso, é que eu acho que na parte de serviços vai democratizar um pouco mais o crédito. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje muitas empresas, principalmente empresas grandes, médias e pequenas não, mas as grandes, vão num órgão como o CARF, que é um órgão de juízes, e dizem, eu não concordo que só essa lista ABC que tem que ter crédito. Eu quero também tomar crédito em outras compras que a lei hoje não permite, mas eu acho que eu preciso delas para minha operação. E essas empresas muitas vezes ganham isso. Eu já vi empresas ganhando, por exemplo, crédito fiscal em gastos de marketing, que a lei hoje não deixa. Mas a empresa, quando ela tem bala na agulha, ela consegue ir lá e brigar. Então a reforma vai, democratizar isso, porque uma prestadora de serviços hoje não consegue concorrer com uma empresa grande, porque a empresa grande consegue na justiça ou consegue com o juiz. Perfeito. Um direito à grana que hoje a pequena não consegue. A reforma vai universalizar isso, mas o primeiro susto vai ser o aumento de preços. Então é importante o cara que contrata serviços entender a lógica de formação de preço com impostos. Não precisa entender tanto cálculo, mas entender a lógica para que ele consiga depois fazer as melhores contratações. Perfeito. Agora, vamos voltar no outro tema, se foi longo, mas vamos voltar no outro, que é a questão de lucro real, lucro presumido, simples nacional, que você puxou da reforma. Antes de puxar da reforma, antes de falar de reforma, atualmente já é um tema independente da reforma que se deve olhar na hora que você faz uma compra, não é? Claro. Já tem diferença de você entender qual regime está o seu fornecedor. Sim. E tem muita gente que não olha. Como que funciona isso hoje? Sem dúvida. Quando a gente compara preços, a gente precisa ter certeza se o cara é do lucro presumido, lucro real, simples nacional, porque cada um tem um range de tributação, cada um tem um nível de tributação e cada um permite, por exemplo, um crédito fiscal diferente. Então, se eu estou comprando pelo menor preço, não estou nem aí com crédito, então é claro que um simples nacional provavelmente vai ter um menor preço de serviços, porque, afinal de contas, o custo tributário de uma empresa de simples nacional é muito baixo para a folha de pagamento, para a mão de obra. Então, eu preciso contratar uma mão de obra, um cara do simples de largada vai ter 20% a menos de carga tributária do que qualquer outro tipo de empresa. Então, eu preciso entender o que é esse simples, o que é esse presumido, o que é esse real, porque ele interfere no preço. Tá, vamos na prática. Imagina o seguinte, vamos bem na prática. Tá. Imagina que eu sou um comprador, eu estou contratando alguém, vou inventar 10 mil aqui reais. Ok. Alguém me ofereceu um preço de 10 mil e outro de 10 mil. 2 fornecedores me ofereceram 10 mil reais, os dois, para eu comprar alguma coisa. Joia. Vamos supor que esse seja no simples e esse seja no real. Ok. Nesse cenário, o que eu faço como comprador? Tanto faz, não tanto faz? Eu posso pedir desconto? Não tanto faz. Se eu estou comprando alguma coisa que hoje a minha área fiscal disse, sim, dá direito a crédito, opa, então eu tenho que comprar preocupado com o crédito fiscal, com o cashback que eu vou gerar? Então, lógico que uma empresa que não é do Simples vai gerar um crédito fiscal. Aí que está a diferença no crédito. Exato. Então, apesar Então, das vale duas estarem dinheiro. cobrando 10 mil, eu poderia preferir a escolha de um lucro real, porque esse eu tomo crédito para o meu caixa, enquanto que a do Simples eu não tomo crédito. Não tomo crédito, ou se tomo é muito pequeno, muito irrisório. Entendi. Muito irrisório. Entendi. Se for serviços, então esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático, vou contratar um serviço que envolve cessão de mão de obra. Eu vou ter gente em contrato para trabalhar para mim. Uma empresa do Simples vai te oferecer, nesse caso, se eu não estou preocupado com crédito, é só com preço, e os dois estão oferecendo 10 pau, um do Simples e um que não é, o cara do Simples está ganhando grana em cima de você, filho, porque ele paga 20% a menos de tributação de mão de obra. Então você fala, filho, você está querendo bater sua meta comigo? Então você tem um argumento de chegar e falar, cara, eu estou com 2 de 10 mil, mas a prática é o seguinte, para eu comprar de você eu vou perder crédito, você está ganhando uma margem maior, você precisa me dar mais desconto. Exato, eu sei que você paga no mínimo 20 a menos de tributação de mão de obra, então que diabo, você está ganhando dinheiro em cima de mim? Baixa isso aí que eu compro. Perfeito. Ponto. Isso já pode ser aplicado hoje. Deve. Agora, Ricardo, reforma tributária muda esta lógica ou não? Eu acho que ela intensifica essa lógica. Tá bom. Porque a gente tem bastante diferença do crédito tributário na linha do ICMS, do IPI, né? E isso muda bastante, fornecedor do Simples ou de outros regimes. Agora, a partir de 27, isso entra também para PIS e COFINS. Então, comprar do Simples ou não também vai mudar o tamanho do crédito de PIS e COFINS.
que vai ser aquela parcelinha que ele efetivamente paga. Então acabou o benefício de creditar o 9,25 sobre o valor da compra. Esse benefício para o fornecedor do Simples acaba. E eu vou ter diferentes formas de formar preço a partir de 2026, mas sobretudo a partir de 2027. Perfeito. Porque, vamos pegar um exemplo, até a gente falou um pouco antes aqui de entrar no ar, um fornecedor de lucro presumido. Ele coloca no preço, PIS e COFINS, 3,65, que dá uns 3,7 alguma coisa lá por dentro, e ele vai tirar isso e vai colocar 9 de CBS. Poxa, 9 e pouco de CBS vai aumentar bastante. Isso. Agora, o meu fornecedor do mesmo item de lucro real, ele tira 9,25, que são 10,19 por dentro, e ele vai colocar 9 e pouco de CBS. Ou seja, se eu tiver 2 fornecedores, esses 2 agora em 2025, um está no real, outro está no presumido, os 2 me vendem o mesmo item por R$10.000, vai ser melhor eu fazer uma compra do meu fornecedor de lucro real, porque ele vai ser obrigado, entre aspas, né, a baixar o preço, e aí por isso que é uma boa negociação importante, né? Entender a lógica, né? Ele vai ser obrigado a baixar o preço em 2027, quando o outro provavelmente vai querer repassar o aumento de preço. Perfeito. Então, eu acho que a gente intensifica essa discussão de regime tributário, porque hoje tem bastante diferença de simples para real e presumido. Real e presumido não tem muita diferença de um para o outro. Agora, a gente vai ter muita diferença de do real para o presumido. Também para o real presumido. Perfeito. Então, uma dica prática. Eu diria o seguinte: você que vai comprar hoje não poderia não ter no checklist de contratação do seu Strategic Sourcing a não identificação do regime do fornecedor. Exato. Sem dúvida. Isso é tipo hoje, se já não é, passa a ser mandatório. Socorro. Você fala o seguinte, cara, todo fornecedor que eu vou fazer um bid, eu preciso saber quanto ele me oferece de preço, quanto ele está me destacando. A gente vai falar da classificação agora, a classificação fiscal e também o regime que ele está. E isso passa a ser fator decisório de escolha do fornecedor. É isso. Sem dúvida. Então, mapeamento é obrigatório. Sem dúvida. Já vamos aproveitar e emendar outro assunto. Classificação fiscal. Classificação fiscal é um problemaço. A gente tem, por exemplo, o nosso querido saneamento de cadastro, que independente do regime fiscal, tá? Independente do regime fiscal, é uma dor das empresas, é uma dor da área de compras e de supply muito grande, que é poder ter a base saneada. Tanto é que a gente tem parceiros nossos aqui da Live Universe em Brasque que vendem saneamento de cadastro, porque isso é um transtorno, né? Uma dor. É uma dor incrível, né? Isso é uma dor também que impacta tributariamente. E aí você tem uma lógica de, puxa, qual cadastro que eu ponho, parari, parará, aí eu vou sanear, o produto está escrito com... Então, tem que sanear bem a base. Mas vamos supor que você trabalhou bem no saneamento da sua base de cadastro, no seu RP, no seu e-procurement. Como que afeta isso aí na prática, na compra? Você pode trocar o cadastro do fornecedor baseado no seu saneamento de cadastro você tem que pensar no tributo, como que é isso hoje? Você está falando no cadastro do fornecedor em si ou da mercadoria? Do item? Imagina o seguinte, vamos pensar do item, vou inventar um item interessante aqui, vamos pegar um que já é polêmico por natureza, né? Porque se eu pegar os básicos não tem, de parafuso é parafuso, não vai dar problema. Veja bem, né? O LinkedIn tem vários. Quer um famoso? O famoso sonho de valsa. Isso, esse é um clássico. Já é tipo. Esse já é a máquina de escrever do Olivetti, o filme da Kodak, né? Ou Crocs. Crocs é sapato ou sandália. A gente vive numa vida esquizofrênica. Aqui no Brasil a gente mas vamos pegar um que não seja tão. Porque o Crocs óbvio. Se bem que o óbvio para nós não é para quem é de compras. Vamos falar o caso do sonho de valsa. Porque aí pelo menos você já sabe o caso mais famoso. Qual que é o caso do sonho de valsa? É chocolate ou é waffle? Que é o negócio aí, né? Ele pode ser considerado um chocolate ou pode ser considerado um biscoito. E aí tem diferença. Não, mas qual que é a lógica do jogo? Pra quem não conhece o caso. A lógica é, por exemplo... Você categorizar o sonho de valsa como bolacha e biscoito é diferente de bombom. Sem dúvida, porque bombom... Porque muda a alíquota de preço. Isso, hoje do IPI... que é um imposto vai sofrer uma mudança brutal na reforma, mas vai sobreviver, infelizmente, em alguns aspectos, né, da Zona Franca. Mas no caso do bombom se eu colocar como bombom, o imposto vai ser 10%, exemplo. Isso. Se eu colocar como biscoito, o imposto é 5%.
Então é lógico que todo mundo já pegou essa, como você disse, essa manha. Então quem vai vender, às vezes, consegue oferecer um preço mais barato, porque está usando uma classificação que não corresponde a que realmente esse caso do sonho de valsa é caso. bom para consumidor final e você que produz o sonho de valsa. Agora vamos pensar do lado de compras. Exato, E quem não do revende lado... ou quem Isso. usa como matéria-prima. Então Isso. está fazendo um creditamento de valor errado. Na Mas verdade, qual que é o caso de fornecedor? Pega um fornecedor que poderia ter uma classificação que você tem que dar um exemplo real. Eu estou comprando um item do fornecedor e eu quero que seja a classificação tal em meu benefício. Dá um exemplo desse. Por exemplo, eu não sei se esse projeto de lei foi para frente, mas a gente estava com um projeto de lei que quem comprasse seria penalizado se a classificação estivesse errada. Então, estamos falando de risco, que hoje ele ainda não existe tanto, ele existe só no crédito. Então, por exemplo, estou comprando um elemento que eu entendo que a classificação dele teria um imposto de 5%, mas o vendedor colocou uma classificação que o imposto é de 0% ou de 1%. Isso. E aceito comprar mais barato. Mas dá um exemplo, que item seria esse? Algum item? Vixe, deixa eu pensar aqui, mas você consegue pensar em algum? A gente tem um que eu gosto bastante, que é ureia. Ureia ela pode ser um insumo para fertilizante, Tá. que é a alíquota 0 de PIS e COFINS, mas ela também é um insumo para a indústria, que é 9,25 de PIS e COFINS. Ou seja, a depender da destinação, então a classificação fiscal, ela também muda, infelizmente, com a destinação. Tem até um outro caso que eu posso comentar depois, que é bem curioso. Ou seja, eu posso comprar ureia, se eu estiver comprando ureia com chapeuzinho de indústria, tem que vir tributado. Se eu comprar ureia com chapeuzinho de indústria de fertilizantes, né, para o outro segmento, tem que vir 0. A gente pode ter os dois tipos de erro. E como o PIS e COFINS não vem destacado, eu posso estar lá na indústria química, por exemplo, vem a ureia 0, eu credito 9,25. E aí você fala, que legal, você comprou um insumo alíquota 0, errado, vou autuar o fornecedor, mas também vou colar teu crédito. Gostei do seu exemplo, quer dizer, eu compro algo que, na verdade, eu disse que teria uma destinação, que é produção, e aí eu ia usar esse elemento, a ureia, na produção. Portanto, eu ia ter alívio no caixa, porque eu ia pegar a grana, 10% do preço, e ia jogar no meu caixa, que beleza. Mas aí, por uma situação da empresa, eu acabo usando essa ureia para consumo interno, não para produção. Portanto, eu deveria pagar essa diferença de preço, essa diferença de imposto, mas eu acabei usando ela como alívio em caixa. Vou tomar uma multa bonita. Eu tenho um outro exemplo prático também disso aí, mais comum assim, que poucos sacaram, mas eu sei porque eu fiz. Vocês lembram do Kidzania, a parque de diversão, que tem um negócio infantil? Que as crianças vão lá e se passam pelas profissões, né? Kidzania é entretenimento. Você vai lá, vira jornalista, engenheiro, tal. Engenheiro, E numa dessas, as crianças viram cozinheiros também, né? Sim. Aí qual que é a lógica? Se compra hambúrguer. Se você comprar um hambúrguer para você vender para que a criança coma o hambúrguer como lanche, você está vendendo o hambúrguer. Está vendendo como alimento. Como alimento. A outra coisa era, se a criança está pegando o hambúrguer para fazer a atividade de aprender a cozinhar, o hambúrguer muda o tributo. Olha o sexo. Sacaram não? Sacaram não? Só que você compra hambúrguer do mesmo fornecedor. Imagina, você compra hambúrguer, sei lá, você comprou qualquer marca de hambúrguer. Sim. E aí, cara, mas aí você imagina, geladeira 1, geladeira 2. Se for para aquela geladeira, se for na geladeira, cara, isso é uma loucura. Mas o hambúrguer, só o hambúrguer, ele é desonerado, porque é carne. O hambúrguer dentro do pão é tributado. Sim. Mas isso em termos de uso e destino. Então demos um exemplo dos destinos. Vamos voltar só para a classificação, não de uso e destino. Você consegue lembrar algum exemplo de que se a classificação muda, eu compraria diferente do meu fornecedor? Eu posso, por exemplo, pensar em mussarela. Mussarela, se for em peça, é uma classificação. Tá. Se for ralada, é outra. Se for sem lactose, é outra. Tá, bom exemplo. Esse é um bom exemplo. E às vezes o cara que está te vendendo ele escolhe qual é a categoria de mussarela que tem o menor imposto. E dane-se a característica do produto que vai chegar em você. E a gente superestima a capacidade do fornecedor, muitas vezes, de fazer a classificação. Exato. Que a gente acha que ele sabe, mas não necessariamente ele sabe.
Isso vale inclusive para importação. Quando a gente importa, o código da NCM são 6 dígitos. Os últimos 2 é coisa do Mercosul, né? Ou entre aspas, coisa do Brasil, e esses últimos 2 mudam a tributação. Então você é um importador, importou esse copo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você olha os outros, o 7 e o 8, fala assim, tem o 7 e o 8 que é 5 de IPI, e o 7 e o 8 que é 0 de IPI. Outras. Poxa, esse copo aqui é outras obras de vidro, com certeza. E vai tributar 0. Quando chega no cliente, a Receita Federal vai autuar o cliente, muitas vezes. E é muito curioso, né? A Receita Estadual, isso é mais comum estadual. Se você paga menos, autua. Se você paga mais, destaca mais imposto do que deveria, autua também. Autua sempre. Ou seja, na dúvida, Exato. Caneta. Exato. E esse projeto de lei, que eu não sei se vai para frente ou não, ele penaliza os dois. Não é só o fornecedor. Quem vendeu, quem comprou. O comprador a Receita também. Federal tem um entendimento há bastante tempo nessa linha. Exato, porque se você pensar bem, quem está comprando, se está comprando um preço maior, ele está tomando crédito. Portanto, ele se beneficia. Se ele está pagando o menor preço, então ele também está se beneficiando porque ele está pagando um menor valor numa mercadoria que deveria ter um preço maior. Então, tem esse projeto de lei, eu não sei se ele está em vigor ou não, mas a tendência é essa. A tendência é penalizar qualquer preço errado, Perfeito. independente de quem venda ou compra. Não é à toa que grandes empresas como mineradoras, empresas de bens de consumo de alto padrão, elas têm um setor de engenheiros para fazer classificação de produto. Isso. Tem setor de engenharia. E o comprador pensa assim, nesse caso você que está nos ouvindo, né? Puxa, então se é um engenheiro que faz essa análise, como é que eu fico nisso? Como é que você faz, filho? Você tem que chegar na sua área fiscal e falar, os componentes que eu compro são esses. Qual é o NCM que todo mundo entende que é o mais aplicável? Você tem que ter uma tabela. Tem que ter um cadastro seu, não depender do comercial. Na prática, vamos voltar no exemplo da fornecedor. mussarela, que é um exemplo legal, que é a mussarela em bloco, lá peça. É uma, ralada é outra, com lactose é outra. Vamos pegar isso aí. Tá. Na verdade, tem a questão do risco e tem a questão do saving. Por quê? Tem a questão do risco e do saving. É isso mesmo. Porque o que você tem que fazer? Horas você tem que entender que o seu fornecedor está mandando ou a maior ou a menor e checar de ambos os lados. De ambos os lados. Né? É isso Porque mesmo. pode ser que você olhe e fale, nossa, ele está mandando uma alíquota alta e não precisa. Cara, se você puser na alíquota certa, eu vou ganhar desconto. Então, hora você corrige o fornecedor por conta de ganhar save nessa compra, porque ele está classificando errado. Perfeito. E ora, ao contrário, você olha que está muito baixa, você fala, aí eu vou tomar risco na minha empresa. Então aí eu corrijo ele mesmo pagando a mais, eu alerto ele porque eu não quero tomar risco. E isso quando às vezes... No final das Exato. contas, você tem que validar a classificação do NCM Você não pode ou por depender do risco ou cara. por saving. É isso, você não pode Pronto. aceitar o que o cara te Exato. empurra, É isso não é aí. isso? Por operação. E muitas vezes Por operação. eu tenho 2 fornecedores. Um manda certo, outro manda errado. E os 2 têm o mesmo preço. Bom, então eu vou comprar dos 2. Recorrentemente vou comprar dos 2. Nossa, bem Mas lembrado, eu né? faço a minha classificação. Então um vai tributar 0, o outro vai tributar 10. Mas quando eu revendo, eu tributo 10. Então eu nem percebi que tinha alguém me vendendo a 0. Bem Eu lembrado. estava olhando só uma perna. A minha perna da saída não ficou... Eu não fiz a distinção da mussarela. Sem lactose, etc. Eu estava tratando tudo quando eu dei entrada como mussarela. E a mussarela é tributada. Sem lactose, hipoteticamente, é 0 e a normal é 10. Opa, temos um problema. Eu preciso fazer essa distinção. Não necessariamente está errado. Às vezes tem uma nuance que eu não percebi, ou o produto é de fato diferente por algum motivo. Quase nunca é, né? Mas pode ser que tenha. Mas você tem razão, sem dúvida. Não, e Preciso a olhar análise isso. de risco, Sem dúvida. que aí eu estou pensando na análise de risco, de você se distrair, não checar a classificação e poder estar comprando de 3 fornecedores e estar com um NCM diferente, isso me parece um fator que a Receita Federal deve ficar de olho, né? Não e fica? Isso é moleza, né? Isso é Porque fácil de você está detectar. comprando o mesmo produto de fornecedor é, diferente exato. e está com classificação de fácil. receita Exato. fiscal. Inclusive, a gente estava falando um pouco antes da entrada aqui do bloco K, né? Que é o registro de estoque. Se eu compro com a NCM 1, 2, 3 e classifico ela 4, 5, 6 no meu estoque, Tem uma coisa tem estranha. alguma coisa Lascou. estranha, né? Tem alguma coisa Lascou. estranha. Ah, não, é porque o fornecedor fez de fato errado o receita. Olha aqui, ó, por causa disso. Ah, então tá bom. Mas primeiro você vai ter que se explicar, né? Para justificar. Por isso que é melhor ir na fonte. Pedir para o fornecedor adequar, pedir para o fornecedor alterar. Sim. Ou ele te convencer. E vou mais longe ainda. Se você é de empresa pequena ou média,
Isso vai virar uma tendência para você, de você saber que a sua venda passada não foi tão bem feita quanto você achava que tinha sido. Porque empresas grandes já têm esse hábito, pequenas e médias não. O que acontece? O comprador faz essa compra, como você disse, tanto faz de um fornecedor que faz direito, de outro que não faz, se o preço é o mesmo. Beleza. Você fez a compra, muitas vezes você acha que fez uma ótima negociação de preço. Mas a multa chega lá para o fiscal e o fiscal, às vezes, não fala para você: olha, tomamos uma multa porque você fez uma compra assim, assim, assado. Uma empresa, as empresas grandes hoje já estão jogando isso no budget de supply. Então, cara, você volta para ele. Volta para ele. Então, ele achava que, por exemplo, estava arrebentando nas negociações, só que as multas fiscais da área fiscal recebendo está voltando para ele na forma de redutor de orçamento para ele. Empresa pequena e média está começando a se ligar nisso. É isso aí. E fazendo a área fiscal ir lá no comprador e falar: filho, essa negociação que você fez não foi tão boa, você tinha que ter entendido isso na negociação. É isso aí. Para fechar, falta um assunto que é localização. Né? Vamos falar um pouco de localização. E é curioso que a localização é um negócio que tem uma lógica de ROI, cálculo de ROI muito grande. Imagina, eu vou mexer no meu CD. Cara, isso aí é um projetaço para você calcular ROI, payback. Né? Então, muita gente ainda está em dúvida por conta do prazo de se vai ou não vai entrar reforma tributária no prazo. Por isso que a gente está falando do contrato, do preço ICM. Cara, você pode ajustar de ano a ano, você espera né? Você fala, cara, não vou tomar uma decisão antecipada. Eu espero aqui, faço um contrato agora, faço outro ali, espero entrar e começo a ficar mais atento. Mas localização não dá. Imagina que você já tem que mobilizar, trocar um CD de lugar. É um negócio de anos aqui e tem gente tomando a decisão agora. Então, a primeira pergunta é: vocês acham que a questão de data, de possibilidade de postergação, que historicamente no Brasil, como um bloco K, como um E-Social, tivemos várias postergações, vocês acham que isso acontecerá com a reforma, sim ou não? Pergunta de $1 milhão, né? Não é mais fácil você saber a data do fim do mundo? Mas a gente joga eu gosto de estatística, probabilidade. Alex querendo sangue. 72,48%, você quer uma estatística? de não mudar. De não postergar. De não postergar. Eu vejo que 27 está aí, CBS, as empresas já estão investindo, está todo mundo mudando e a coisa deve se manter sem alterações para 27. Ou seja, CBS, PIS/COFINS há um grau maior de probabilidade de manter o prazo atual. Existe uma razoável certeza. Na perna do ICMS, a gente tem 2 caminhos antagônicos, ou 3 caminhos. Fica como está. Tem uma proposta de emenda para reduzir a transição, que tem gente falando que a transição é muito longa. Que é até 2033. Isso, a virada de chave completa 33. Hoje estaríamos falando de 7 anos. 7 anos, né? Tem gente falando em terminar a transição em 29, por exemplo. Tá bom. Que aí a gente daria para 4, 5 anos. Então, esse cenário já está rodando, tá bom. Com que velocidade, né, é outra história. E tem a possibilidade da gente ter uma postergação também. Por que a data de 2032? Acho que isso é uma coisa interessante. Os benefícios fiscais de ICMS vão até 202032. Então, a ideia foi preservar benefícios fiscais históricos, aqueles antigos, exato, vão até 2032. Tem um vencimento, digamos assim, 2032. Ou seja, é o momento em que de fato a gente poderia fazer uma virada de chave. Porque por isso que dá para passar borracha ali. Eu apostaria mais numa manutenção, porque reduzir o período de transição é bom por um lado, a gente vira a página, Agora, imagina a loucura de uma montadora que investiu alguns bilhões de reais no Brasil, pressupondo que ela teria um benefício X de ICMS, justo ou não, é outra história, mas ela fez um investimento baseado nessa relação de confiança. Aí a gente fala, não tem mais, acabou o ICMS. Na verdade, para mim, isso aí pode não ser. Eu tô dando, não é nem uma opinião, estou dando um chute aleatório. Mas sabe quando parece que esse negócio de emenda para reduzir é aquela tática de negociação famosa que você fala, vamos pôr, passa de 5 anos, vamos reduzir. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, o cara é louco, então deixa do jeito que está, que todo mundo fica feliz. É uma tática de negociação. Deixa de ser. Não porque você fala, porque se você fica negociando sempre ali, vai ter alguém que vai querer aumentar, postergar. Sim. Cara, já entra alguém ali e fala, o negócio é esse aqui. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, o cara é louco. Aí os caras, vamos abrir mão desse aqui e fica do jeito que está. E aí sai na data, entendeu? Eu concordo, Ricardo. Eu também, assim, com o seu racional, eu também acho que a tendência era com o percentual você concorda também?
O 74, não, no meu Melissa Análise de Dados, né, a minha certeza menor é 50,9, é o que elegeu... 51. Né, 51% de não mudar. O que eu tenho medo, eu acho que o prazo realmente se atende, porque a gente é um país que a gente sabe muito viver em transição, embora a gente apanhe bastante, mas... Galera aí mais velha, galera que, por exemplo, trabalhava antes do Plano Real, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Converte o RV, converte a inflação maluca. Então a gente aprende uma dinâmica que gringo nenhum aprende. A gente tem esse jogo de cintura, essa raça. A gente foi superado pelos argentinos recentemente. Né? Ah, bom, não vamos nem falar que vai me dar depressão dele tirando a gente da OMS. Mas, enfim, agora, o que me preocupa é a gente tem várias transições de governo até 2033. Então, a minha preocupação é entrar governos diferentes e mudarem as regras e tornarem essa reforma no teor simplificado mais complexa. Então, a gente precisa realmente entender agora, a pressa existe mesmo, para a gente estar mais preparado, porque eu não acho que vai ser suave, não, vai ser bem hard. Perfeito. E aí vamos voltar para a localização. Com esse cenário de uma mais provável manutenção, se entra na lógica dos cálculos de localização. O que muda com a localização em termos de estratégia com a reforma tributária? Porque hoje, Mel, vamos voltar para a não reforma. Okay. Localização. Quais são as grandes estratégias hoje de localização? Cita 2 ou 3, esquece a reforma. Principal que hoje ICMS. Principal ICMS. Principal vamos combinar, ICMS. Né? Não tem jeito. Porque tem benefício, Santa Catarina, por exemplo, né? Atraiu um monte de empresas quando diminuiu, jogou lá para que é um caso clássico do estado de São Paulo, Minas Gerais. Então, hoje, basicamente, é ICMS. ICMS. Não é ICMS. A maioria das... Qual a lógica simples é falar, puxa, eu vou pegar um lugar que tem um benefício de ICMS, localizo a minha planta lá, ou o meu CD lá, tiro minha nota por lá e eu vou pagar menos aqui. Mesmo que isso seja longo, e isso rode muito estrada com caminhão, por exemplo, e prejudica o negócio. E uma segunda seria serviços. A empresa de serviços procurar uma cidade em que tenha uma carga de imposto sobre serviços menor para que ela tenha uma tributação menor. Um ISS também menor, clássico, tem um benefício, isso, tal. Isso aí. Então isso é o que existe hoje há muito tempo e você escolhe... Puxa, vou ter uma oportunidade aqui, porque daqui eu vou pagar um ICMS ou um ISS menor. Muito bem. É isso aí. Com a reforma, qual que é a tendência natural? Tendência que a gente não tem certeza e vai ter as exceções, como a gente já sabe, mas qual que é o macro dessa lógica na reforma? Como a gente muda de tributação da origem para o destino, a gente sai de uma lógica de importa de onde eu faturo. Pouco importa se está em Extrema, se está faturo em Jundiaí, se está em Santa Catarina. O negócio é que eu uso, por exemplo, em São Paulo. Exato. Vale, então, pagar a tributação do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, e a União não muda aqui, né, nesse caso. Perfeito. Então, a gente tem uma mudança de lógica. Vai ser muito mais importante o fornecedor estar próximo do mercado consumidor. E até eu fiz uma brincadeira recente que dica de investimento, compre galpão logístico, compre fundo de investimento imobiliário em galpão logístico de São Paulo, porque esses vão subir com certeza. É o maior mercado consumidor, a tendência é que o metro quadrado aqui, que já é caro, suba ainda mais. Enfim, São Paulo parece uma boa. Parece uma boa, exato. Ouçam isso, hein? Já pagou o tempo aqui. Eventualmente vale Curitiba, né? Exato. Então, vale Porto Alegre. Grandes regiões que tem bastante, muita gente vão ser um polo de atração de indústrias e principalmente de centros logísticos. Que é o lógico, né? Assim, eu tenho que ficar próximo de onde eu atendo. Como consequência, regiões como Extrema vão ter que baixar o preço. Vai ter que baixar o preço de IPTU, vai ter que baixar o preço de mão de obra, vai ter que repensar até seu modelo de operação para continuar competitivo. É fácil mudar um galpão logístico? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é difícil. Agora, mudar uma indústria, esse sim é desafiador. Porque o galpão logístico é só parede, né? Agora, uma indústria, aí sim a gente tem grandes desafios. Então, onde eu vou montar uma nova planta, agora vai ser um racional 100% estratégico. Eu quero saber onde estão os meus insumos, porque pode ser que o meu gargalo seja o frete do insumo e não o frete do produto acabado, por exemplo. Eu vou entender onde está meu mercado consumidor e eu vou olhar isso ao longo do período de transição. Se eu for olhar agora, poxa, será que não é bom ganhar o ganho de ICMS de Extrema até 2033? Poxa, acho que sim. Depois eu mudo.
Quanto que essa conta, quanto que esse ganho vale? Ah, mas eu vou montar em 2030. 2030 continua valendo? Deixa eu fazer conta. Pode continuar, pode não continuar. Mas o fato, a gente deve ter em supply uma redução drástica do custo de transporte. Então, a gente deve economizar bastante com transporte, porque essas operações ineficientes de vai até não sei que lá, volta. Só por razões Não, e de fora as coisas mais país. bizarras, né? Que você vai lá, dá uma pintada no negócio, joga um spray aqui, volta pra cá e volta lá de novo. Esse tipo de coisa... Pintadinha lá. Vai acabar os fake. Esse tipo de coisa, ele deve diminuir bastante. Ele vai acabar? Não vai acabar, porque ao longo do período de transição ainda tem esse ganho a ser capturado. Então, o que a gente tem visto no âmbito privado? As empresas voando atrás de benefício fiscal, porque eu quero agora, eu não posso esperar. Então, a gente tem visto até um movimento de uma busca bastante grande por incentivos fiscais, do tipo, eu capturo o que eu consegui agora, uso isso como um diferencial competitivo ou como caixa, embolso esse dinheiro, porque lá na frente eu não sei se eu vou ter isso de novo. Faz sentido, realmente. Mas isso também, de certa maneira, que bom que a questão tributária, então, vai deixar de ser das mais importantes nessas decisões, porque vamos combinar, né? No mundo inteiro é assim, é por razões de mercado, por razões estratégicas. Não, eu né? vou te falar que, na verdade, eu vou colocar 3 pilares, não no mesmo grau de importância, mas vou colocar 3. Um pilar que você falou é redução do custo logístico. Ou seja, se você traz, teu CD está longe por um benefício fiscal, vai perder esse benefício fiscal, esse ganho fiscal, não vou falar benefício para não confundir com a palavra, vai perder esse ganho de desconto aqui. E você traz ele para perto, se você pagava o frete de 1.000, você vai pagar o frete de 500. Pronto, então isso aí você tem um ganho no frete que vai ter que fazer o cálculo. O segundo ganho é uma questão para mim bem importante, que é a questão de competitividade em relação à concorrência. Por quê? Porque o atendimento de velocidade ao cliente é um fator diferencial de venda. Então, se eu falo que eu vou fazer aquilo lá, eu vou vender e vou entregar em 5 dias, ou vou entregar em 1 dia, ou que eu vou entregar em 1 mês, ou vai entregar em 15 dias, dá um diferencial competitivo na venda muito grande. E aí, se você deixa o frete longe, demora mais tempo no modal, por exemplo, rodoviário, ou seja, cabotagem, demora mais tempo e o vendedor, teu fornecedor, pede uma vantagem. E você, como empresa que compra, você consegue, como comprador, escolher, cara, eu escolho esse aqui porque chega antes, eu produzo mais rápido, diminui o estoque e eu consigo ter o benefício lá na ponta. Então, acho que prazo é uma outra coisa que vai influenciar. E tem uma terceira que está muito forte, que é o nosso querido ESG, que é uma questão de net zero CO2, que tem uma briga até 2040, até 2050, que quanto mais você rodar de modal de caminhão ou de outros modais, mais você joga net zero. Então você reduz o net zero e começa a baixar uma meta forte que a gente vai ter para os próximos anos. Seremos mais competitivos no mundo, né, Alex? Exatamente. Então acho que tem 3 pilares, repito, não no mesmo grau de importância, Eu entendo. Mas tem 3 pilares relevantes para se estudar a localização com a reforma tributária. Sem né? dúvida. Eu acho que esses 3 são bem relevantes. E sempre fazer análise da transição. Porque às vezes a gente fala, né? 2033. Poxa, 2033 é uma infinidade de tempo por um lado, tá aí por outro, né? Mas as decisões empresariais a gente tem que ficar fazendo conta o tempo todo. Então, essa análise de quando que eu mudo, quando que eu faço essa alteração. Não, e vamos aproveitar para falar que você, fazer uma propaganda para você mesmo, você vende, né, como serviço da Reut, uma calculadora, certo? Que calcula impacto. Então, na prática, uma empresa, por exemplo, te contrata e você pega o SPED dessa empresa, basicamente, joga para dentro da sua plataforma de tecnologia, roda os algoritmos ali e vai entregar resultados de relatórios com recomendações de impacto. O que para a área de supply você entrega alguns resultados interessantes para o pessoal? Legal. A gente entrega a nova precificação ano a ano que cada fornecedor pode variar. Então, o fornecedor desse copo aqui, ele pode variar de 10 para 11. Se ele fizer 11 e 15, ele está ganhando. Então, Boa. se eu conseguir reduzir para 10,90, eu estou aumentando margem. Aí eu tenho saving. Então, a gente entrega saber o novo normal, né? O que a empresa compra, você entrega o mapeamento disso aí. Exatamente. Como que a gente faz isso? Busca lá na base da receita qual que é o regime tributário do fornecedor para tirar os tributos em cadeia. Então, a gente tira toda a tributação em cadeia e reprecifica, considerando a regra de cada ano, exatamente para a gente ter esse dado. Já que o preço muda todo ano, eu tenho que entender ao longo de cada período quanto que eu posso pagar o copo de vidro. Perfeito. Depois, eu preciso entender dos serviços que eu contrato, quais deles vão ter variação positiva ou negativa de preço.
A gente fala grosseiramente que vai aumentar, né? Mas tem serviço que vai diminuir. Isso. Porque senão o serviço que vai diminuir, já que o serviço todo mundo está falando que vai aumentar, deixa eu aproveitar aqui, né? A gente tem que dar também, a partir da análise de impactos, um plano de ação para quem está na área de compras ou de supply. Que elementos eu tenho que considerar? Qual que é o meu Pareto? Quais são os fornecedores que realmente mudam o jogo? Sou uma multinacional, tenho 5 mil fornecedores. Beleza, mas às vezes são 15 fornecedores que impactam 80% do resultado. Quais são os fornecedores que eu realmente tenho que negociar, gastar minha energia, colocar o diretor de compra junto na conversa, quando a gente comentou da estratégia do contrato, de fechar de 5 anos, você entrega um mapeamento potencial de quem é esse cara que você pode fazer um contrato menor ou maior com variação. Perfeito. E a variação de desembolso versus custo, que esse é muito legal. Que é aquele racional que a gente falou. A live aumenta. A live aumenta o preço, mas ainda é melhor comprar na live, porque agora eu tenho crédito tributário. Que legal. Essa análise, então, que é um módulo da calculadora, né? Vai ter um módulo de venda, vai ter um módulo de caixa, vão ter outros módulos. Mas esse módulo é perfeito para os times de compras, porque são as análises que vão precisar ser feitas. Né? Necessariamente, a gente passa por isso. E o legal é a gente ter esse Pareto para quase que sair com um plano de ação. E aí a gente entende quais são os fornecedores do Simples que não vão me gerar crédito, esses caras aqui eu preciso fazer isso, quais são os meus fornecedores de real e presumido que variam mais ou menos o preço, tem outra ação a ser tomada, então entregar mais, entre aspas, mastigado o plano de ação daquilo que precisa ser feito, porque se a gente não fizer nada, o vendedor, consciente ou inconsciente, ele vai... Ele tem a meta dele. Ele tem a meta dele. E a meta do vendedor que a maioria é inconsciente, não vai estudar tanto. Também acho. Mas uma minoria vai saber. Eu acho. Uma minoria. Que legal. É isso aí. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Pessoal, quem quiser... lembrando, né? Nós temos curso in company para treinar o teu time nisso aqui. E nós temos também imersão tributária para quem quiser. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser... se informa na imersão tributária nossa aqui. Beleza? Vamos para as perguntas finais. Acho que foi um episódio incrível. Dá para anotar um monte de dica, né? Do que a gente falou aqui. Quem prestou atenção e anotou, vai pegar um monte de coisa e vai dar resultado nesse ano, hein? Vai dar resultado. Certeza. Gerar uma graninha. Uma graninha. Uhul. Não, vou fazer para vocês dois aqui, quebrar o protocolo. Como os dois foram entrevistados hoje, eu vou fazer as perguntas para os dois, certo? Eu faço sempre umas perguntas finais para os convidados, beleza? A pergunta número 1 é uma frase de impacto. Uma frase de impacto? Eu gosto daquela frase do Einstein que diz: busque sempre fazer o que for mais simples, da maneira mais simples possível, sem ser simplista. Boa. Eu acho muito legal isso, porque a gente tem muita complicação, o mundo hoje está muito complexo, mas a gente tem que tentar traduzir tudo de forma simples, mas não ser relaxado. É isso aí, uma frase de impacto para você. O que eu gosto muito, que ela até parece boba, mas ela tem muita sabedoria, que é: criança faz criancice, cachorro faz cachorrice. Que a gente precisa entender a natureza das coisas e aceitá-las em alguma medida. Né? Se a gente não entender que a gente vai ter desafios, reforma tributária, poxa, vai ser desafiador, é uma transição, a gente precisa se adaptar a isso. Concordo. Então faz parte da natureza ser difícil. A gente não vai conseguir transformar aquilo em algo simples. Então é da natureza da criança chorar, da natureza da criança, né? Então, é uma frase que eu gosto bastante, eu uso muito para minha vida, esse tipo de coisa. Quando você começa a reclamar, fala: peraí, volta aqui. É da natureza. É da natureza. Muito bom. Um conselho que você recebeu importante na sua vida? Um conselho? Veja o quadro completo. Porque às vezes a gente foca muito num aspecto que nos estressa, nos causa, demanda muita energia, então amplia a visão, veja o quadro completo. E para você? Se alguma coisa parece que está errada, é porque está muito errada. Porque se a gente consegue enxergar que está mais ou menos errado, é porque está muito errado. Socorro. É um bom conselho, bom conselho. Já se desespera porque realmente você não viu antes. Mel, uma competência que você acha que atualmente todo mundo tem que dominar, tem que manjar demais? Sinceramente, inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu acho, sim. Esse está sempre o nosso ranking top 5 aqui. Mas eu acho mesmo, porque infelizmente a gente tem a tendência de achar que o mundo é racional, mas não é. Não, isso aí não é. Isso aí eu não vou falar agora, eu sou apaixonado. Todo mundo é emocional 100%, qualquer decisão é 100% emocional e eventualmente também usa a razão no meio. Mas o eventualmente mesmo, concordo plenamente com você. Para você, é uma competência que todo mundo tem que dominar, Inteligência Ricardo. contextual. Capacidade de ler o contexto. Às vezes a gente não tem 100% das informações, mas eu preciso conseguir
fazer probabilidades, hipóteses aqui para ler o todo. Isso é algo que faz muita diferença, Verdade. sobretudo em ambientes que a gente está cada vez mais remoto. Aqui, conversando, a gente adapta, vai, ajusta. Agora, comunicação remota, a gente precisa conseguir ler contexto, e é muito difícil fazer isso. Fica o registro, nada contra a inteligência emocional, que é muito importante. Fica o registro de ineditismo nos nossos episódios, que foi a primeira vez que alguém falou De inteligência contextual. Mas né? faz sentido muito mesmo. Muito faz bom. Sentido. Alguma coisa que você acreditou ser verdade, durante muito tempo você tinha certeza e falou, estava errada, mudei de opinião. Eu acho que, voltando para a inteligência emocional, eu achava que as pessoas tinham algum aspecto racional maior do que realmente tem. Então, isso para mim fez sentido. Quando eu enxerguei que as decisões são quase que 100% emocionais, então isso para mim fez muita diferença na vida. Esse eu aprendi já faz tempo estudando neurociência. Cara, mudei muito de opinião. Você imagina, eu sou formado em TI. Cara, eu era programador. Eu tinha consciência que você conseguia. Isso aqui tem emoção, isso aqui é só razão. Pois é. E eu demorei para acreditar. E com muito estudo eu troquei drasticamente de opinião. Então somos drasticamente dois. de opinião. Somos dois. Algo que você acreditou ser verdade e mudou. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque eu ainda Nós três aqui. Eu mudei e ainda tenho dificuldade. Sim, né? É muito difícil para mim entender que a decisão não é racional. Por mais que eu já esteja convencido, o modo de pensar quase sempre é que aquilo foi tomado a decisão foi tomada por uma razão X, mas quase sempre é Y. Eu também luto, então estamos juntos. Quem quiser estude sobre o tema, parece simples, não é? Top, Mas estude sobre o tema. top. Mel, uma música que você acha legal pra gente colocar na playlist dos alunos que tem um sentimento especial pra você. Que a minha música favorita é Quase Sem Querer, do Legião Urbana. Quase Sem Querer, do Legião Urbana. E a Infinita Highway, do Engenheiros do Havaí. Mas só vale uma, então vai ficar Quase Sem Querer. Quase Sem Querer, porque realmente fala como a gente nesse aspecto emocional, como ele, às vezes a gente gostaria de ir pela razão, mas nós mesmos nos boicotamos e não entendemos plenamente os aspectos. Muito bom. E pra você, Pra Ricardo? mim é Here Comes the Sun dos Beatles. Here Comes the Sun Fantástica Beatles. música. Eu acho que Muito essa já fofa. tá na nossa playlist. Imagina Vamos sim, validar. Muito fofa. muito eu acho fofa. muito Nossa, fofa. música Ela é fofa. Mel, muito obrigado. Foi muito Foi um legal, cara. bate-papo Curti incrível muito. aqui. Muito bom, Obrigada. Ricardo. Muito Foi um obrigado. prazer. Obrigada, curti muito também, legal. viu? É isso Ouvir aí. você, foi bem legal. Curtimos e ensinamos e compartilhamos muitas coisas e aprendemos, que acho que todos nós aqui, todo mundo está levando informação de nós a mais e ao Verdade, mesmo tempo para todo mundo. Muito legal. Obrigado. Pessoal, quem curtiu, compartilhe, e esse eu tenho certeza que se compartilhar vai dar resultado, compartilhe com outras pessoas do seu time, compartilhe com outros amigos, porque isso aqui vai ser um ano chave de se ganhar valores, resultados para sua empresa na área tributária no Supply. Então, um abraço e até o próximo Supply Talks.